Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Graças a Deus pelo privilégio de começarmos a semana na presença dEle, junto com os irmãos, cantando louvores ao nosso Deus, dirigindo-lhe orações e também ouvindo a sua palavra. Aqueles que nos acompanham pela internet também, nossa saudação e a nossa exortação para que, o mais breve possível, você esteja congregando fisicamente numa igreja, porque nada compensa a comunhão dos santos. Nada compensa a comunhão dos santos. Queridos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos ler do verso 3º até o verso 14º, embora hoje pela manhã nós focaremos apenas nos versos de 3 a 6. Mas eu queria que vocês tivessem uma leitura, uma visão do todo, para entender o momento em que nós enfocarmos a parte. Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, pedindo a iluminação do nosso Deus. Pai querido, diante da tua palavra, reconhecendo a sua inspiração, a sua inerrância, a sua infalibilidade, a sua profundeza, nós nos inclinamos diante de Ti e, humildes, pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la. E não somente isso, mas que Tu nos mostres a aplicação destas verdades aqui expostas ao nosso coração no dia de hoje. Tu conheces a realidade, a situação de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Nós pedimos que a cada uma o Senhor dispense a Tua misericórdia de conformidade com a necessidade. Que a Tua palavra prospere naquilo para que o Senhor enviou e que ela não volte para Ti vazia. Fala aos nossos corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios, depois de terminarmos a exposição no livro do profeta Amós. E na mensagem anterior nós vimos o que é essa carta e por que ela foi escrita. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta. Ele escreveu com o propósito de abençoar a igreja de Éfeso e as igrejas nas cidades circunvizinhas, como Laodiceia, Hierápolis e Colossos. O conteúdo da carta vai mais sobre a igreja de Cristo, o que é a igreja, qual a sua origem, e quais são os deveres e privilégios, responsabilidades daqueles que foram chamados por Deus para fazer parte da sua igreja. O objetivo de Paulo, ao fazer isso, é encorajar os cristãos de Éfeso e região a que permaneçam firmes na fé. O alvo dele é fazer com que eles cresçam no conhecimento de Deus, para que eles tenham consciência da sua identidade em Cristo Jesus. E também Paulo objetiva confortá-los, porque a prisão de Paulo tinha produzido um efeito de tristeza e desânimo em muitos dos cristãos, e não era para menos, porque Paulo era o grande pregador dos gentios, era aquele que Deus tinha levantado para levar
o evangelho a todas as nações, e agora estava preso em Roma, limitado no seu trabalho. E, sendo pai de muitos, seus filhos preocupados estavam. O objetivo da carta é mostrar que a prisão dele está dentro dos planos eternos de Deus, conforme Deus havia concebido a sua igreja. Por isso que nós podemos dizer que o tema central da carta aos Efésios é a igreja de Jesus Cristo. Paulo trata desse assunto em duas partes. Nos capítulos de 1 a 3, ele enfoca a doutrina da igreja, a origem da igreja, o que é a igreja, como é que ela nasceu, quem compõe a igreja, de que maneira nós entramos nela, como é que Deus ajuntou a igreja aqui e a formou aqui nesse mundo. E depois, do capítulo 4 até o capítulo 6, ele fala de que maneira aqueles que Deus chamou e que fazem parte do seu povo devem viver aqui nesse mundo. Paulo fala sobre unidade aqui nesse mundo, fala dos dons espirituais, ele fala de santificação, plenitude do Espírito, casamento, criação de filhos, vida em sociedade, batalha espiritual, e ele termina pedindo as orações dos crentes em seu favor, para que mesmo lá preso, a palavra de Deus não fique presa. E de fato não ficou, não é? Porque foi preso que Paulo escreveu as famosas cartas da prisão, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, através das quais ele abençoou o mundo muito mais do que faria se tivesse solto pregando durante aqueles 2 anos. Hoje nós queremos ver o início da carta, onde Paulo ensina acerca da obra do Deus triuno na concepção e na criação da igreja. E nós vamos focar apenas na parte de Deus Pai, que fica aí nos versos 3 a 6. A carta, como vocês viram, começa com esse convite que Paulo faz aos seus leitores para que bendigam, agradeçam, louvem ao Deus triuno por sua graça na redenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que eu li para vocês, do verso 3 a 14, é uma única longa sentença na língua grega. Então, o português da nossa tradução, Almeida, preservou isso. Você percebe que não há um ponto. Você tem vírgula, ponto e vírgula, mas não tem ponto. Porque é uma sentença enorme. Talvez a maior sentença do Novo Testamento é essa daqui, do verso 3 a 14. Parece que Paulo começou a falar, a engrandecer a Deus, e aí uma coisa foi puxando a outra, um pensamento levando a outro, uma glória levando a glória maior. Ele foi falando, se empolgando, e finalmente parou no verso 14, depois de falar todas estas palavras. Mas não pensemos que Paulo fez isso de maneira descuidada, porque um estudo mais analítico, né, permite ver que a sentença foi muito bem elaborada. Ela tem 3 partes, cada uma delas foca em uma pessoa da Trindade, e cada uma delas termina com a expressão para o louvor da sua glória. A primeira parte começa no verso 3, termina no verso 6 com a expressão para louvor de sua glória. Paulo aqui trata do que Deus Pai fez com relação à igreja, qual é a participação do Pai na concepção da igreja. Depois, do verso 6 até o verso 12, que diz para o louvor de sua glória, ele fala da obra de Deus Filho, como Deus Filho executou o plano de Deus Pai. E do verso 12 até o 14, agora ele muda para falar sobre o Espírito Santo e termina dizendo em louvor da sua glória. Então, essa sentença, ela na verdade é um resumo da atuação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo naquilo que nós chamamos a obra da redenção. O que é que o Pai fez, o que é que o Filho fez, o que é que o Espírito Santo fez. Ou, em resumo, o Pai planejou, versos de 3 a 6, o Filho executou, versos de 6 a 12, e o Espírito Santo aplica, versos de 12 a 14. O que Paulo deseja com essa sentença gloriosa é elevar o coração e despertar a mente dos seus leitores para que eles compreendam a grandeza do amor de Deus, a sabedoria do plano de Deus, a glória de Deus revelada na sua graça, na salvação de pobres pecadores e na criação da Igreja de Deus, o seu povo eterno. Hoje, então, vamos focar nessa primeira parte, onde Paulo nos convida a louvarmos a Deus pelo que Ele nos fez, e há 3 coisas aqui que são destacadas pelos verbos, todos eles no passado, apontando para ações que Deus já realizou em nosso favor e pelas quais nós devemos dar graças a Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte:
vamos louvar a Deus por isso, por isso, por isso. E quais são as 3 coisas pelas quais nós devemos louvar Deus Pai? Primeiro, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, está aí no verso 3. Segundo, porque Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E terceiro, porque Ele nos predestinou para Ele, para sermos filhos de adoção. São 3 coisas pelas quais nós devemos louvar a Deus e bendizer o seu grande nome, a Deus Pai, porque Ele fez isso. Comecemos então com a primeira razão pela qual nós devemos bendizer a Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que está aí no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja que Paulo se refere aqui a Deus como sendo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um Senhor que é Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor porque Ele é o nosso Redentor e porque Ele ressuscitou dos mortos e recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele domina sobre tudo e sobre todos. É a Ele que nós nos submetemos e é a Ele que servimos. Deus é Pai de Jesus Cristo, no sentido de que Jesus Cristo era gente, Ele era homem, era uma pessoa como você e eu. E como tal, Ele se dirigia a Deus como sendo Pai. E Paulo diz que Deus Pai é Deus de Jesus Cristo, no sentido de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo estão pressupostas aqui nessa expressão que Deus é Deus e Pai de Jesus. Ele é Pai de Cristo, enquanto Cristo era homem, e ele era Pai de Cristo, enquanto Cristo era Deus, e ele é Deus de Cristo, enquanto Cristo era homem. Então, o ponto aqui é que isso que Deus era para Jesus Cristo, Ele é para nós em Cristo. Deus é o nosso Pai e Ele é o nosso Deus, porque em Cristo Jesus, Deus se torna para nós o que Ele era para o seu Filho. Em Cristo nós recebemos tudo aquilo que Deus tem para nos dar. É a esse Deus que Paulo agradece, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Jesus Cristo. Verso 3. A nossa tradução aqui não é a mais correta, porque o verbo está no passado, está num tempo do verbo grego que indica uma ação completa e terminada no passado, que a gente chama de aoristo. Então a melhor tradução é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele já fez isso, é alguma coisa que já aconteceu e que já foi feito na eternidade, aponta para uma ação completa, aquele momento lá antes que tudo houvesse, em que Deus decidiu abençoar um povo para si diante a humanidade. E com que Deus nos abençoou? Paulo diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Note que essas bênçãos espirituais aqui, elas não são para a humanidade, porque Paulo diz que Ele nos abençoou. Quando ele fala nos, é Ele e os seus leitores, os cristãos. Então, de entre a humanidade, Deus abençoou um grupo com todo tipo de bênção espiritual, que é o que essa expressão significa. Elas são chamadas de espirituais, primeiro, em contraste com as bênçãos materiais, que pertencem a esse mundo e que são passageiras, e segundo, por conta da natureza delas. Elas são concedidas e operacionalizadas pelo Espírito Santo de Deus. Elas são eternas e elas têm a ver com a nossa salvação. Então, quando ele diz toda sorte de bênção espiritual, Paulo está pensando aqui em redenção, justificação, glorificação, adoção, santificação, perfeição, imortalidade. Estes são tipos de bênção espiritual que Deus abençoou, com as quais Deus abençoou esse povo que Ele resolveu abençoar antes da fundação do mundo, e que são as bênçãos que irão permanecer para toda a eternidade. Algumas delas nós já experimentamos aqui, por exemplo, a adoção de filhos, a justificação e a santificação, mas outras somente quando Cristo voltar, a glorificação e a imortalidade. Mas o ponto é que Deus já nos abençoou, Ele já deu, Ele já determinou isso antes da fundação do mundo, por isso que Paulo começa dizendo, bendito seja Deus, porque Ele já nos abençoou e está abençoado. Aquilo que Deus abençoa, está abençoado, ninguém pode desfazer. Essas bênçãos, ainda continuando, Paulo diz, elas foram concedidas nos lugares celestiais.
É a única vez, Efésios é a única carta, é o único livro do Novo Testamento onde essa expressão aparece, lugares celestiais. Aparece 5 vezes. Se refere a um mundo espiritual que nos cerca, e é onde Deus habita, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai, onde os anjos transitam e que interfere com o nosso mundo real, se sobrepõe à nossa realidade e é tão real quanto o mundo material que nos cerca. Nós estamos cercados de uma realidade espiritual invisível que Paulo chama de regiões celestiais e que se relaciona conosco e na qual nós penetramos não com os olhos da carne, nem com o tato, nem com qualquer um dos sentidos físicos, mas onde nós entramos e penetramos e nos movemos pela fé. São coisas invisíveis que nós não percebemos. Os anjos, o ataque e a tentação dos demônios, a própria presença de Deus, a glória de Cristo assentar à direita de Deus. Deus nos abençoou nessas regiões, nessa realidade espiritual invisível que nos cerca. O contraste, mais uma vez, é com a realidade material que vai passar, a realidade desse mundo que se caminha para o fim. Mas as bênçãos de Deus com as quais Ele já nos abençoou, elas permanecerão eternidade afora, porque pertencem, são oriundas das regiões celestes que permanecerão para todo sempre, que é o local da habitação do nosso Deus, onde nosso Senhor Jesus está. E, por último, Deus nos abençoou em Cristo. Logo no início aí, logo no final do verso 3, depois de descrever essas bênçãos, Paulo diz que Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Aqui ele quer dizer com isso que essas bênçãos espirituais, adoção, justificação, perdão de pecados, glorificação, imortalidade, vida eterna, isso não é resultado de merecimento nosso. Deus não nos abençoou com base naquilo que nós somos, ou naquilo que nós merecemos, mas a base pela qual Deus abençoa é seu Filho Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Nenhuma dessas bênçãos nos chega senão através da mediação de Cristo. É por causa dele e nele que Deus nos abençoa com toda a sorte de bênção espiritual. Não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, não é porque você tem méritos, porque você é uma pessoa caridosa, porque você é uma pessoa que cumpre os seus compromissos, não é por nada que você é ou que Deus viu que você seria, mas é somente com base na obra perfeita e completa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. De todas essas muitas bênçãos espirituais que Paulo fala aqui, ele vai destacar 2, que são a raiz de todas as outras. Primeira, eleição, e segundo, predestinação. Vamos ver então a primeira delas, que é a eleição, que está no verso 4, na continuidade. No verso 3 ele diz: vamos louvar a Deus porque Ele nos abençoou, passado, com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí ele cita a primeira bênção pela qual nós devemos louvar a Deus. Verso 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Aqui Paulo diz que nós devemos agradecer a Deus porque Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Escolher significa optar entre 2 coisas, ou 3. Escolher significa mostrar preferência por uma coisa e não por outra. Não tem como a gente fugir da força desse verbo. Ele significa exatamente isso. Numa escolha você sempre quer uma coisa e deixa outra. E Paulo está dizendo que foi isso que Deus fez. E é por isso que nós devemos agradecer a Ele. Essa escolha, Paulo diz aqui, se refere a Ele e os seus leitores. Veja que ele está dizendo assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não está dizendo que escolheu o mundo, porque tem gente que acha que Deus escolheu o mundo para a salvação, mas ele está dizendo que nos escolheu. Então é Paulo e os seus leitores, os cristãos, né? Eles foram os escolhidos, Deus nos escolheu. Isso é um motivo de gratidão, diz o apóstolo Paulo. E essa escolha, mais uma vez, ela foi feita em Cristo. Note a palavra seguinte: assim como nos escolheu nele. Com isso dizendo que a base da escolha não são os nossos méritos
ou não são nossos merecimentos, mas que Deus nos escolheu com base na obra de Jesus Cristo. E para deixar claro que essa escolha não foi feita com base em nada que eu seja, ou que você seja, ou que seríamos, ou que Deus previu que você seria, Paulo diz que foi feito antes da fundação do mundo. Ou seja, a escolha de Deus foi feita antes dele criar o mundo, antes que você tivesse feito bem ou mal, antes que você resolvesse escolher ou desescolher, antes que você resolvesse seguir por um caminho ou por outro, na eternidade, antes de criar o mundo, Deus já tinha feito uma escolha. Isso aí foi feito, essa expressão está aí para dizer que não foi feita, essa escolha para a salvação, ela não foi feita, primeiro, com base naquilo que nós somos e muito menos naquilo que Deus previu ou anteviu na sua presciência que nós faríamos. Não é baseado em nada nosso, mas é baseado somente na soberana graça de Deus. Quarto, Paulo diz que Deus nos escolheu, só voltando atrás, primeiro essa escolha, ela foi feita, não foi a humanidade toda que foi escolhida, foram nós, Paulo está dizendo. Segundo, que isso foi feito em Cristo, portanto não é por mérito. Terceiro, foi feito antes da fundação do mundo, para deixar claro que não foi com base em qualquer coisa que você tenha feito ou que Deus viu que você faria. E agora, número 4, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus nos escolheu para isso, para que nós fôssemos um povo santo e um povo irrepreensível diante dele. Santo no sentido de separado do mundo, separado do pecado e separado da condenação. Irrepreensível quer dizer sem defeito, que ninguém pode achar um defeito ou apontar alguma coisa errada, um detalhe errado na nossa vida. Deus escolheu um povo para ser santo e irrepreensível diante dele. Isso aqui é importante porque, veja, Deus não nos escolheu porque um dia lá na eternidade Ele olhou no túnel do tempo e viu que você seria santo e irrepreensível e Ele disse, eu vou escolher então fulano. Não, não é assim, a ordem é ao contrário, porque Deus lhe escolheu, é que você é santo e irrepreensível. A escolha de Deus não foi baseada na presciência dele, de que você era santo e irrepreensível, mas você é santo e irrepreensível com base na escolha soberana de Deus. E aqui já nos ajuda a ver, a lidar com a dificuldade que algumas pessoas têm com essa doutrina, porque elas dizem assim, olha, se eu tiver certeza que Deus me escolheu, eu vou ficar assim bem à vontade para viver a vida de qualquer maneira. Porque se Deus já me escolheu e Ele fez isso antes da fundação do mundo, já me abençoou com esse tipo de coisa e a bênção dele não volta atrás, uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou viver de qualquer maneira na baderna, na bandalha e minha salvação está garantida. Errado, porque Deus escolheu para ser santo. Se não tem santidade, não teve escolha. Como é que você sabe que você é escolhido? Você sabe que é escolhido porque quando o propósito da escolha se cumpre na sua vida. Nós somos escolhidos para sermos santos e sem defeito diante de Deus. Não quer dizer perfeito, no sentido absoluto, mas significa que os escolhidos de Deus, eles aqui nesse mundo, reconhecidos da graça de Deus, eles odeiam o pecado, detestam o pecado, eles querem ser como Deus, eles querem agradar esse Deus maravilhoso, e eles estão engajados num esforço constante para viver uma vida reta e santa diante de Deus, que consiste em dizer não para o pecado, abandonar o pecado e dizer sim para as coisas de Deus, viver uma vida santa e reta. Então, longe de ser uma doutrina que desestimula a santidade, a doutrina da eleição, da escolha, é um estímulo para que você viva uma vida santa e reta aqui nesse mundo. E ela está muito longe de deixar o crente verdadeiro se sentir à vontade para pecar, simplesmente dizendo, Deus me escolheu, eu posso pecar do jeito que eu quiser. Aqui nesse mundo nós já experimentamos essa santidade e essa irrepreensibilidade, embora de maneira imperfeita. Somente na vinda de Cristo é que nós seremos completamente e perfeitamente santos e irrepreensíveis diante de Deus, mas Ele nos escolheu exatamente para isso. Agora eu queria que você pensasse no último ponto aqui. Se Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, significa que Ele fez essa escolha a partir ou olhando para a humanidade caída. Essa é uma questão que os teólogos discutem, não é? Que é a questão da sequência dos decretos de Deus. E aqui, para mim, está muito claro que a escolha
Deus escolhe de entre uma humanidade caída, ele olha a humanidade depois da queda, na sequência lógica dos pensamentos de Deus. A queda aconteceu, Adão caiu, a humanidade se precipitou na condenação eterna, estão caminhando para o inferno, não são santos e não são irrepreensíveis, então Deus escolhe de entre a humanidade caída aqueles que Ele quis para serem santos e irrepreensíveis. Só assim faz sentido a escolha para ser santo e irrepreensível, ou seja, Deus fez a escolha da massa corrompida da humanidade. Da massa fermentada, Deus tirou um pedaço para ser dele, para ser santo e irrepreensível. Ele olha a humanidade caída em Adão e em Cristo elege de entre essa humanidade aqueles que ele quis para serem santos e irrepreensíveis. Por isso, aqueles que foram objetos dessa escolha de Deus, eles não têm outra alternativa a não ser fazer o que Paulo está dizendo aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que motivo maior para louvar a Deus e agradecer a Deus, senão esse de que você conhece, você sabe que você faz parte desses que foram escolhidos da parte de Deus. Você me pergunta como eu sei, estou deixando isso para o final, me acompanhe. A segunda bênção espiritual que Paulo aqui diz que nós devemos dar graças a Deus é que Deus nos predestinou. Está aí no verso 5. Aliás, ele começa no final do verso 4. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinar significa dar um destino, ordenar de antemão o destino de alguém ou definir, estabelecer de antemão alguma coisa. É isso que a palavra significa. E qual é a diferença, então, entre predestinação e escolha? Porque para muita gente, eles não conseguem ver a diferença. A escolha é aquele ato pelo qual Deus, da massa falida e caída da humanidade, Ele escolheu os que Ele quis para Ele. Predestinação é o destino que Deus vai dar a esses escolhidos. O que é que Ele vai fazer com esses que Ele escolheu? E a resposta de Paulo é, Ele nos predestinou, verso 5, para Ele. São 6 afirmações que Paulo faz aqui, eu vou passar por elas o mais rapidamente que eu posso, apesar da profundidade do tema. Primeiro eu quero dizer que, a primeira observação que eu quero dizer é que não há uma tradição religiosa, evangélica, cristã, que negue a predestinação e a eleição. Se você pegar a confissão de fé das igrejas antigas, mesmo arminianas ou pentecostais, elas, recentemente a Assembleia de Deus, ela fez uma declaração de fé, onde ela menciona a eleição e predestinação. E não tem como não fazer, porque está claro na Bíblia. Vai fazer o que com essa passagem? Fazer de conta que ela não existe? Está falando de escolha e está falando de predestinação. Então, tem que admitir que tem. A dificuldade é só o mecanismo. Como é que Deus predestina e como é que Deus escolhe? Então, para muitos, Deus faz isso, né, olhando lá no futuro, vendo como as pessoas usariam seu livre-arbítrio, e Deus então escolheu e predestinou aqueles que Ele viu que livremente aceitariam a Jesus Cristo. Enquanto que outros, nós aqui, nós acreditamos exatamente o contrário. Deus só pode ver aquilo que Ele ordenou, porque fora do decreto de Deus não existe nada. A primeira posição da ideia de que a história é um ente à parte de Deus e que se desenrola fora do controle do domínio de Deus. Não existe nada que não tenha sido decretado por Deus. Deus só vê e só conhece aquilo que Ele decretou, porque o que Ele não decretou não existe. O que Ele não decretou não existe. Então, a predestinação e a escolha não é resultado da presciência de Deus. Aliás, eu estou procurando a palavra presciência aqui e não achei. Não é resultado da presciência de Deus, mas do decreto dEle, da vontade dEle, do querer dEle, do beneplácito de sua vontade, da sua soberania. A sua soberania. Veja como Paulo deixa isso muito claro quando ele trata de predestinação. Ele diz 6 coisas aqui. Primeiro, que essa predestinação para a salvação, ela alcança somente os crentes em Jesus. Ele diz aí no verso 5, Ele nos predestinou, se referindo àqueles que creem em Jesus Cristo. Eu estou destacando isso, que Paulo está dizendo que ele e seus leitores foram predestinados e não o mundo todo, porque existe uma corrente que diz assim, que Deus predestinou todos para a salvação. O homem é que não quer ir.
O homem é que resolve que não vai para o inferno, mas Deus predestinou todo mundo para a salvação. Como pode ser isso? Deus predestinou todo mundo para a salvação, aí o homem todo-poderoso, usando o livre-arbítrio, diz: eu não vou. Que Deusinho é esse que não impõe o seu querer e a sua vontade? Esse não é o Deus da Bíblia, certamente. Ele não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos glória, honra, louvor e poder e majestade. Não. Essa predestinação é eficaz, mas ela alcança somente aqueles que Deus escolheu. E Deus não escolheu o mundo todo, e Deus não predestinou o mundo todo para ser salvo. Até porque ele não tinha a menor obrigação, como fica claro no segundo ponto aqui, segunda afirmação de Paulo, é que ele nos predestinou em amor. Veja o final do verso 4. Em amor nos predestinou para ele. Para o apóstolo, a predestinação é um ato de amor da parte de Deus. Existe um sentido em que Deus ama o mundo, é o amor do Criador para com suas criaturas e pelo qual Deus sustenta, dá saúde, provisão, alimenta, mesmo que as pessoas não acreditem nele. Deus abençoa todos. O sol de Deus nasce sobre justos e injustos, e a chuva de Deus cai no quintal, na horta e na granja do justo e do injusto, do ateu e do crente. Nesse sentido, Deus ama a humanidade e a abençoa com bênçãos materiais. Mas isso aqui é dado somente para aqueles a quem Deus ama com amor salvador. Em amor, Deus amou aqueles que Ele quis amar de entre a humanidade. E esse amor se desenvolve e desemboca nesse ato soberano em que Ele predestina estas pessoas para serem seus. É um ato de amor somente para os seus escolhidos. É chamado de um ato de amor porque Deus não precisava ter feito nada. Deus podia deixar a humanidade toda ir para o inferno. E Ele seria absolutamente justo, porque Ele não tem obrigação de salvar ninguém. Se você for para o inferno, você vai por sua própria culpa. E lá no inferno você não vai poder levantar o dedo para Deus e dizer assim: eu estou aqui porque o Senhor me mandou. Porque você vai saber que você está lá por conta dos seus pecados, da sua incredulidade, da sua dureza de coração. Deus não precisa salvar ninguém, Ele não tem a obrigação de salvar ninguém. E mais, Deus não pode ser considerado como injusto porque Ele não está tirando o direito de ninguém. Você não tem direito a ser salvo. Por isso tenha cuidado com aqueles pastores que digam assim: estava até ouvindo uma música ontem aqui no rádio, dirigindo, ouvindo uma música numa rádio aí, e o cantor lá dizendo, reivindique o que é seu, diga a Deus, dá-me o que é meu. Não faça isso. Não peça para Deus dar o que você tem direito, porque o chão vai abrir e você vai descer no inferno de cabeça para baixo. Não peça a Deus para Deus dar o que você tem direito, não. Porque é graça, misericórdia, é amor. É amor de Deus. Em amor nos predestinou. Amor porque Ele não tinha o que fazer. Amor porque Ele fez livremente. Amor porque Ele não deixou a humanidade toda ir para o inferno. E por amor à humanidade, Ele resolveu salvar uma parte dela. Terceira coisa que Paulo diz aqui é que Deus nos predestinou para Ele. Verso 6, nos predestinou para Ele. E aqui você tem o resumo do que é a igreja. A igreja é esse povo que Deus escolheu e predestinou para Ele, ao contrário do restante da humanidade, cujo propósito não vai ser glorificar Deus, ou que não existe para glorificar Deus, mas que viveu para os seus próprios interesses, longe de Deus, à parte da vida de Deus e caminha para a condenação e o sofrimento eterno. Mas os eleitos, eles são de Deus, é o povo de Deus. Aqui está numa frase o que é a igreja. A igreja são aquelas pessoas que Deus, de entre a humanidade, escolheu e predestinou para serem dele. O povo dele, o povo peculiar dele, o povo especial dele, o povo amado dele, em quem ele derramou todas estas bênçãos espirituais que foram mencionadas já no verso 3º. É isso que a igreja é. Quarta coisa que ele diz: Deus nos predestinou para a adoção de filhos. Aí, ainda no verso 5, nos predestinou para ele para a adoção de filhos.
Ou seja, a humanidade não é filha de Deus, como muitos gostam de dizer, né? Que todos os homens são filhos de Deus. Não, não, não. Nós não nascemos filhos de Deus, nascemos filhos da ira, nascemos filhos da desobediência, por natureza, filhos de Adão e Eva, debaixo da condenação do pecado original, do nosso próprio pecado. Não somos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus pela adoção mediante Jesus Cristo. E não são todos, mas somente aqueles que Deus predestinou e chamou no tempo apropriado. Não existe um alvo mais grandioso e glorioso da nossa existência do que esse. Esse é o destino que Deus deu na eternidade àqueles que Ele escolheu de entre a raça humana. Aqui nesse mundo significa que nós podemos nos relacionar com Deus como se Ele fosse o nosso Pai e recebermos dEle todas as bênçãos paternais, iluminação, conforto, sustento, provisão. E significa também a ressurreição dos mortos. É assim que nós nos tornaremos verdadeiros filhos de Deus, quando os mortos ressurgirem na vida de Cristo e nós teremos um corpo imortal igual ao Filho de Deus, que é Jesus. Foi para isso que Deus nos predestinou, para sermos seus filhos queridos. E mais uma vez Paulo diz, isso ele fez, verso 5, por meio de Jesus Cristo. Não foi porque ele viu que você ia ser bom, não foi porque ele viu que você ia crer, não foi porque ele viu que você ia ter mérito, mas ele fez isso com base na obra de Cristo, que morreu para tirar nossa culpa e o nosso pecado, e através de quem todas essas bênçãos podem nos chegar. E por último, Paulo diz aqui, Deus nos predestinou, final do verso 6, início do verso 6, final do verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. Em português, isso aqui quer dizer, segundo o bom prazer da vontade de Deus. Que a palavra beneplácito não é muito conhecida, né? A gente não usa muito não. Mas significa o bom prazer, a boa vontade de Deus. Foi isso que agradou a Deus fazer na eternidade. Aqui Paulo está dizendo a razão pela qual Deus fez, porque Deus predestinou. Ele fez segundo o beneplácito de sua vontade. Porque alguém pode perguntar, por que Deus resolveu eleger e predestinar um povo para si? Um povo para ser seu povo, seus filhos adotados de entre a humanidade caída? A resposta é, porque Ele quis. Porque Ele quis. Porque agradou a Deus fazer isso. Não existe motivação maior, não adianta você procurar uma motivação maior do que essa, porque Deus faz as coisas porque Ele quer. Ele não tem nenhuma motivação externa, do tipo assim, Deus estava se sentindo sozinho, já ouvi gente dizer isso. Deus estava sozinho lá na eternidade e queria criar uma raça na qual Ele expressasse o seu amor. Deus é perfeito em si mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as três pessoas se amam, falam entre si, se completam. São perfeitos, Deus é um ser absolutamente perfeito, feliz e satisfeito, não tem nenhuma necessidade externa de Deus fazer, ou externa a Deus que o obriga a fazer coisa nenhuma. Por isso a razão última pela qual Deus faz as coisas é porque Ele quer, apraz a Ele fazer, é segundo o bom prazer da sua vontade. Não adianta você ficar procurando razão além disso para explicar eleição e predestinação, porque não existe. Deus elegeu e predestinou porque Ele pareceu bem. Porque A e não B, porque C e não D, porque Ele pareceu bem. Por que Ele criou o mundo sabendo que Adão ia cair? Porque Ele quis. Essa é a resposta da Bíblia. Não adianta procurar outra além disso, porque é sistematicamente a resposta que você vai encontrar. Deus faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Porque Ele é Deus. Tanto é que Paulo, perdendo a paciência com um cara que está discutindo com ele em Romanos 9, tem uma hora que Paulo diz assim, quem é você para discutir com Deus? Quando Paulo perde a paciência, né? Quem é você para discutir com Deus? Pode por acaso o vaso dizer ao oleiro, né, por que me fizeste assim? Às vezes a dificuldade da pessoa não é com essa doutrina, mas com o conceito que eles têm de Deus. O Deus dele é um deusinho que se submete aos caprichos humanos. Mas não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o soberano Senhor, que do nada criou tudo, e Ele faz o que Ele quer, e não há injustiça nele. Nós não o compreendemos, nós não entendemos todos os caminhos de Deus, por conta da sua grandeza, mas com certeza nós sabemos que Ele não é injusto.
Sabemos que Ele não é cruel, sabemos que Ele não é mau, nós sabemos que Ele é amor, compassivo, misericórdia, extremamente sábio. E por isso não julguemos a Deus diante de passagens como essa, dizendo que Ele é injusto, ou que isso não faz sentido, ou que Deus é preconceituoso, porque você apenas não entende. Você não entende esse Deus maravilhoso e grande. Caminhando para o final. Propósito de Deus em tudo isso já foi dito e agora reforçado no início do verso 6. Deus fez tudo isso para louvor da glória da sua graça, para que a humanidade redimida louve a Deus pela sua gloriosa graça. A graça de Deus é isso que faz com que Ele fez isso aqui. Deus fez isso pela graça. Graça é favor imerecido. Não merecíamos nada, mas Deus escolheu e predestinou para a adoção, para a salvação, para a vida eterna, para a imortalidade, para o novo céu e nova terra. Isso é graça. E é tão grande que ela é gloriosa. E o alvo de Deus, o que Deus quer, é que a igreja reconheça isso. Que nós louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Aqui, no mundo, um culto como esse, em que nós o exaltamos, falamos das suas maravilhas, cantamos os seus louvores, lhe dirigimos nossas orações, apresentamos nossa confissão, suplicamos o seu perdão, porque Ele é Deus, estamos fazendo isso para o louvor da glória da sua graça, e é o que faremos a eternidade afora. Anjos e homens, dizendo, que gloriosa graça essa do nosso Deus, em salvar pecadores, fazê-los seus filhos, lhes dar a vida eterna, salvá-los da condenação que seus pecados merecem. Que gloriosa graça! É isso que Deus deseja. Esse é o efeito que Deus deseja produzir nos seus filhos. Que eles adorem-no, que eles reconheçam-no e que diante dele se maravilhem perante a grandeza da sua graça e da sua misericórdia. E é esse o meu alvo também nessa manhã, que nós aqui, ao meditarmos nisso, saiamos com o coração elevado e cheio de gratidão e louvor ao nosso Deus. O que é que nós podemos aprender dessa passagem, caminhando então já para o término da exposição? Primeiro, que eleição e predestinação são doutrinas, ou são bênçãos espirituais que Deus nos concedeu e pelas quais nós devemos agradecer, louvar e exaltar ao Senhor. Eu não creio que existam doutrinas que mais provoquem gratidão e humildade no crente do que essas. Você quer humildade, você quer ser uma pessoa humilde, estude a doutrina da eleição e da predestinação e você vai acabar no pó e na cinza, dizendo assim, Deus, por que eu? Por que eu? O Senhor poderia ter escolhido outras pessoas, melhores do que eu, que serviriam melhor, que têm mais habilidades e mais capacidade, eu não sou nada. Então, essas doutrinas, elas servem para nos colocar no devido lugar. Nós não somos nada, nada. Não há razão para arrogância, não há razão para orgulho, vaidade, para soberba, mas somente para gratidão, reconhecimento, humildade e serviço. Não existem outras doutrinas que melhor sirvam a esse propósito que as doutrinas da graça. Segundo, meditar nessas doutrinas, na soberania de Deus, vai evitar que nós sigamos falsos ensinos correntes no meio evangélico que diminui a graça de Deus, diminui a soberania de Deus, diminuem o amor de Deus, diminuem a obra perfeita e completa de Cristo, diminui o poder do Espírito Santo, um evangelho em que o homem participa da sua salvação, em que o homem coopera com sua salvação de alguma maneira. Meditar na eleição e na predestinação vai nos curar dessas heresias que são tão comuns no meio das igrejas evangélicas, um falso evangelho em que o homem, ele é o seu próprio salvador no final. Deus apenas preparou a salvação, mas se o homem não quiser, ele não vai. E no final vai prevalecer a vontade do homem, não de Deus. Eu não consigo conceber Deus assim. Deus resolveu salvar José, e José diz, eu não quero. Não, mas eu escolhi você para a salvação. Mas eu não quero, Deus. Então tá bom, José, vai para o inferno. Mesmo que meu filho morreu por você, né? Mesmo que meu filho derramou seu sangue, mesmo que eu lhe predestinei, mesmo que eu lhe elegi, lhe escolhi diante de uma maneira, eu decretei lá de antes da eternidade que você ia ser salvo, mas você não quer, né? Eu fazer o quê? Eu não consigo, desculpem, não consigo ver Deus dessa maneira. Não consigo ver Deus dessa maneira. Mas eu vejo um Deus santo, sábio, todo-poderoso,
que executa a sua vontade. Qualquer doutrina que diminua o poder, a graça, o amor e a misericórdia de Deus e faça do homem o seu próprio Salvador tem que ser rejeitado no meio evangélico. Essas doutrinas também elas nos incentivam a viver uma vida santa e reta e diante de Deus, e não o contrário. Elas nos incentivam a missão. Por que eu vou pregar o Evangelho no interior de Pernambuco? Porque eu sei que Deus tem escolhidos e predestinados lá. Porque se não houvesse, nós estaríamos perdendo tempo. Porque se a decisão de salvação dependesse do homem, vocês sabem quantos se salvariam? 0. Não há um que entenda, não há ninguém que procure a Deus, diz a palavra de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão surdos, estão mortos, estão cegos. Às vezes as pessoas, quando pensam nessa doutrina da predestinação, eles pensam assim. Elas pensam assim. O pessoal chegando na porta do céu, São Pedro lá com o laptop, aí a pessoa diz, pois não. Aí São Pedro diz, o que é que você deseja? Diz, eu queria entrar aqui no céu. Minutinho. Consulta lá no laptop, como é seu nome? Zé da Silva. Não está aqui não. Não foi predestinado. Não, espera aí, mas eu creio em Jesus Cristo, eu quero entrar no... Sim, meu filho, mas você não foi predestinado. Você não foi predestinado. Então você está vendo aquele lugar ali ó, escrito inferno, pode ir para lá. Tem gente que, não é, eu sei que estou fazendo uma caricatura, mas tem gente que imagina mais ou menos assim. Mas eu vou dizer qual é o quadro real. O quadro real é a humanidade toda caminhando, cega e surda, caminhando numa única direção. Na frente deles tem um grande abismo, no fundo do qual arde o fogo eterno. As pessoas caminham para lá e Deus atrás delas dizendo, voltem, voltem, vocês estão caminhando para a condenação. Sabem quantas vão voltar? Nenhuma. Estão cegas e surdas, estão caminhando sem ouvir a palavra de Deus. Voltem, Deus chama. Ninguém volta. Aí Deus pega um pelo ombro, sacode, tira a venda dos olhos e diz, acorda, veja para onde você está indo. A pessoa... E volta. Essa é a verdade. Se Deus não fizer isso, ninguém se salva. Ninguém se salva. Então eu vou pregar o Evangelho no interior de Pernambuco, porque eu sei que Deus, pela pregação do Evangelho, vai tirar a venda e os tampões dos ouvidos de pecadores, e eles vão ouvir, eles vão crer, e eles virão arrependidos, crendo em Jesus Cristo. Então, longe de ser uma doutrina que inibe o fervor missionário, a doutrina da eleição e da predestinação, ela dá a base para você fazer missões, porque Deus tem muitos escolhidos, e Deus vai chamá-los através da pregação da palavra. E eu termino aqui perguntando, dando uma aplicação prática. Primeiro, a você que está aqui nessa manhã, e que vive com medo e temor do futuro. O que vai ser de você? O que será de mim? Preocupado com as questões materiais, situação financeira, situação de saúde, eu queria que você meditasse no eterno amor de Deus por você. Medite nas bênçãos espirituais que Ele já lhe concedeu. Mesmo que lhe faltem bênçãos materiais nesse mundo, elas nada são comparadas com aquilo que Deus já lhe deu em Cristo Jesus. Deus lhe amou, Deus lhe elegeu e lhe predestinou para ser filho dele. Ele nunca vai desamparar você, o seu decreto não muda, ele nunca vai deixar você, nunca, jamais ele vai desamparar o seu filho eleito, a sua filha predestinada, jamais ele fará isso. Então tenha conforto nisso, nessas verdades. Minha segunda palavra é para aqueles que estão aqui nessa manhã e que têm dificuldade com essa doutrina da eleição e da predestinação. Eu tenho uma boa notícia para você. A sua salvação não depende de você entender o que eu falei. Não é uma boa notícia? Não depende de você entender o que eu falei. A sua salvação depende só de você, no seu coração, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que ressuscitou de entre os mortos e que Ele é a sua única esperança aqui na eternidade e que você deposita na cruz e no sangue de Cristo a sua esperança e expectativa de perdão de pecados e em nada mais. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você é meu irmão, mesmo que você não entenda a doutrina da eleição e da predestinação. Essa é a boa notícia. A má notícia é que você não vai conseguir viver uma vida cristã plena enquanto você não resolver isso aqui.
Enquanto você não se submeter à soberania de Deus, você não vai experimentar esse gozo, essa glória que Paulo está dizendo aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Percebeu como Paulo é resolvido nisso? Para muita gente falou em eleição e predestinação. Epa, né? Já levanta várias bandeiras vermelhas além das sobrancelhas. O pessoal já fica nervoso. Mas não para o apóstolo Paulo, é motivo de louvor e de adoração. Ele chama os leitores de Éfeso, louvemos a Deus porque Ele nos elegeu e Ele nos predestinou. Só quando você entender isso é que você vai experimentar a profundidade da gratidão, do louvor e da adoração a Deus. Por isso peça que Deus lhe dê humildade e iluminação. E não fique dizendo que não é uma doutrina da Bíblia. Diga assim, eu não entendo, mas não diga que não está na Bíblia. Porque é você fechar os olhos para a realidade tão clara como a luz ao meio-dia. A terceira palavra, para aqueles que estão aqui hoje e que têm dúvida, pastor, como é que eu sei? Pastor, eu não tenho certeza. Vou começar com uma boa notícia. A boa notícia é que uma pessoa pode ser salva, eleita e predestinada, e ainda lutar para ter a certeza disso. A salvação, a certeza da salvação não é uma coisa que está tão ligada à fé salvadora que todo mundo que é salvo tem essa certeza imediatamente. Às vezes o cristão, ele leva tempo e ele luta com muitas dúvidas até se assegurar de que de fato ele está salvo. É um processo que às vezes dura a vida toda, tem altos e baixos. Já me encontrei várias vezes me questionando se de fato eu era eleito, se eu de fato fazia parte desses pecadores miseráveis que Deus resolveu ter misericórdia, não sei porquê. Não sei porquê. Então, é possível um crente verdadeiro questionar a sua salvação. Então, o fato de que você questiona não quer dizer que você não seja. Mas então agora vamos para a má notícia, não é? A má notícia é essa. A única maneira, são duas maneiras de você ter certeza de que você é eleito. Primeira é o que nós chamaríamos, é uma maneira comparativa. A Bíblia diz que Deus nos elegeu e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. E os eleitos e predestinados, eles são chamados pelo Espírito Santo em Cristo Jesus e eles creem em Jesus Cristo. Então examine sua vida e o seu coração. Eu amo a Deus. Eu amo o Senhor Jesus, embora meu amor e minha fé sejam imperfeitos. Eu quero viver uma vida santa, embora eu reconheça os meus tropeços e a minha fraqueza. Eu aspiro às coisas celestiais, embora a minha devoção a Deus seja tão fraca e tenha altos e baixos. Então, se você percebe dentro de você sinais de uma nova vida, da ação do Espírito Santo, aí é a prova de que você é eleito. Porque uma pessoa que não é eleita, ela não tem aspirações desse tipo. Uma pessoa que não foi predestinada, convertida, ela não ama a Deus e odeia o pecado. Ela não deseja ser santa, ela tem uma moralidade, uma religião que, na verdade, é uma desculpa para viver uma vida no pecado. Então, você pode examinar a sua vida e chegar à conclusão, sim, apesar dos meus pecados, eu percebo no meu coração, na minha vida, sinais da graça e da misericórdia de Deus. Mas a segunda maneira é aquela que a gente chama do testemunho interno do Espírito Santo, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Lá no íntimo, lá dentro, aquela vozinha que diz assim, você é meu. Naquelas horas difíceis que você está em crise, está em dúvida, mas simplesmente não consegue virar as costas para Deus e ir embora. Porque aquela voz lá no interior lhe diz, você é de Cristo, eu amei você, morri por você. Esse é o testemunho interno do Espírito Santo que sobrepuja todas as outras maneiras de você conseguir a certeza de salvação. E se você disser, pastor, eu não sei se eu sou eleito, se eu sou salvo, por isso eu não sei se eu posso me dirigir a Cristo. Lembra do que Cristo disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então venha, creia, entregue-se a Deus mediante Jesus Cristo. Se há esse desejo, essa vontade no seu coração, é a graça de Deus chamando você. E não deixe essa doutrina atrapalhar isso. Venha, na verdade, ela está aqui para ajudar você. Venha, creia, e você receberá a convicção disso e a certeza disso no tempo correto. Que Deus conceda a nós, a essa igreja, gozo, alegria, a exultação na presença de Deus pelas doutrinas da graça, pelas grandes doutrinas da graça. Paulo vai continuar a desenvolvê-las aqui no capítulo 1 de Efésios. Nós chegaremos até o verso 14, onde ainda veremos a questão
do livre-arbítrio e da responsabilidade humana, mas por hoje, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção celestial nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó Deus querido, bendito seja o teu nome. Te damos graças porque, em amor e segundo o bom prazer da tua vontade, escolheste um povo para ti. Te damos graças porque podemos fazer parte desse povo. Eu oro pelos que estão aqui nesta manhã, ainda procurando certeza, ainda procurando esclarecimento, lutando no seu coração. Concede-lhes a graça da certeza da salvação e da eleição. Oramos, ó Deus, por aqueles que lutam na compreensão intelectual desse assunto. Tranquiliza a sua mente, assegura-os do amor de Cristo Jesus. E aqueles que estão aqui nesta manhã e que ainda estão em seus pecados, que não se arrependeram, chama-os soberanamente. Abre os seus olhos, destampa os seus ouvidos. Oramos especialmente pelos nossos filhos, pelos adolescentes, pelas crianças, que elas possam entender o amor de Cristo já cedo. Chama-os pelo teu amor. Pedimos em nome de Jesus e agora também quando vamos celebrar a ceia do Senhor, fortalece o nosso coração e nos alimenta do Senhor Jesus, por meio de quem todas estas bênçãos vêm. Por ele nós oramos. Amém.